Amém, meu irmão? Eu trouxe aí hoje para o nosso estudo. Deixa eu só mexer aqui na configuração, para não ficar apagando o tempo todo aqui a tela. Eu trouxe aí para o nosso estudo nessa manhã uma pergunta. Iremos discorrer em cima dessa pergunta, em cima de um texto bíblico que já está lá, né? Então, antes de lermos o texto, eu gostaria de perguntar para vocês, já que nós estamos em uma escola, e eu hoje estou aqui na condição de professor, né? Glória a Deus por isso. Cheio de professores nesse lugar. Os adolescentes vão subindo, mas os jovens hoje permanecerão aqui embaixo, ok? E o que o Senhor requer de nós? Vamos pensar sobre isso? O que o Senhor requer de nós? Quem pode aí falar algo que você identifica que o Senhor requer de nós? Obediência. Que o ame, que o sirva. Fidelidade, honestidade. Alguém de trás aí fala alguma coisa? Fala aí, gente. O que você acha que o Senhor requer de nós? Respeito ao próximo. Renúncia, compromisso. Perseverança. Santidade. O que mais? Comunhão. Constância. Constância. Essa palavra é moderna, né? Constância. O negócio difícil é esse tal de constância na vida do crente, né? Sem generalizar, tá, irmãos? Arrependimento. O que mais, gente? Fé é uma série de coisas que Deus requer de nós, né? O que mais você poderia dizer? Respeito à palavra de Deus. Vida eterna. Amar o próximo. Os alunos, hein? Olha. Tudo nota 10. É isso aí, né? Eu queria mesmo era que os jovens sentassem tudo aqui na frente, ó, porque lá na classe dos jovens, todo mundo participa. É ou não é, Rebeca? É, aí vocês iam ver o que são alunos que, ó, participam de verdade, né, Joshua? Então, gente, vamos ler o texto, porque eu quero delimitar essa ideia, né? Embora tudo que vocês disseram é uma verdade, Deus requer de nós algo, sim. Né? Nós não estamos aí nesse mundo perdidos, como se fôssemos um barco à deriva e largados no oceano, não. Deus tem cuidado de nós, Ele requer, sim, algo de nós. Então, tem um texto aí, ó, Miqueias. Quem tem lido Miqueias aí ultimamente? Sabe onde está Miqueias? É lá no finalzinho do Antigo Testamento, acha aí. Miqueias é tão difícil que eu coloquei errado, pedi para a Rebeca trocar, eu falei, meu Deus, coloquei Malaquias. Então vamos lá. É esse versículo aí, ó, para iniciar. E ele já mostrou a você o que é bom. Quem está falando isso? Quem está dizendo isso? É a escola. Quem está falando isso é o profeta. Não é? Então, aí ele está falando assim, para quem? Qual é essa nação? Nação de Israel. O povo santo, escolhido. E ele está dizendo, ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Legal, hein? Olha aí, ó. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus.
Tem lá nos slides uma tradução que eu coloquei, na verdade duas, Rebeca. Você põe para a gente ler também, por favor? Eu coloquei acho que revista atualizada e depois na NVI. Então tá ali, ó. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Então, talvez você está andando aí pelo mundo, um servo do Senhor há tanto tempo, e você acha que o Senhor não pede nada de ti. Né? Esse texto se aplica para a nossa vida, sim. Está escrito ali, ó, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Bota aí a outra tradução, Rebeca, por favor, NVI. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Aí já ficou mais... já pesou mais, né? Não é diferente, o pastor Marco me pediu alguma coisa e ele exigia alguma coisa de mim, né? É diferente eu pedir alguma coisa para minhas filhas e eu disser assim, ó, eu exijo que vocês façam assim. Não é? Aumenta a responsabilidade. Isso é legal que o pastor já traz aqui como uma palavra, porque a ideia de responsabilidade em relação ao que Deus exige de nós precisa estar presente no nosso coração todo dia. Todo dia. Porque senão a gente pode pensar que Deus não exige nada, que Deus não espera nada e que nós somos servos dele e está tudo bem. Segue a vida aí, né? Como a galera diz, segue o fluxo. É porque eu estou na escola, seu sem querer. Eu pensei alto. Pode falar, pastora. Desculpa, pastor. Pode falar, a escola. É padrão. É padrão de Deus, não vai mudar. Né? É isso aí. Tipo assim, é o que está ali, não tem outra conversa, meu filho. É isso que eu quero. Não tem assunto se não for nesse direcionamento. Ele existe, acabou. Então, o texto deixa claro, e é importante dizer, né, que essa tradução bíblica, ela é uma das mais próximas, né, do que era o texto original. Né? É importante falar isso porque, para a gente entender que Deus exige sim. Muito bem, pastora. Pode falar, por favor, pastora. Bom, às vezes a gente tem a noção que isso é exigido só para a liderança, para o pastor, mas o texto está ali bem claro, né? Ele mostrou a você individualmente, para cada um de nós, né? Isso aí. Né? Então, isso é muito importante para a nossa vida, porque, como o pastor José comentou, isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Não é que alguém, não é que um de vocês exigem alguma coisa de mim ou eu exijo alguma coisa de vocês. Não é isso. É que Deus exige alguma coisa de nós, ou algumas coisas, né? Algumas coisas. No início, vocês falaram uma série de coisas que vocês pensaram que Deus requer de nós. Então, aí cabe uma pergunta para a sala de aula, né? Tudo que vocês falaram está sendo ofertado para o Senhor? Né? Porque se a pergunta foi o que é que vocês acham que Deus requer de nós, você poderia pensar, tá, então deixa eu pensar aqui, o que Deus requer da minha vida? O que Deus requer de mim? E vocês foram falando perfeitamente. Mas e aí? Tudo que vocês pensaram e falaram está sendo ofertado para o Senhor? Né? Ele requer de nós alguma coisa. O texto, que aí essa tradução vai, né, se aproximando mais lá do original, já muda um pouquinho, porque ali diz que o Senhor exige. Então, vocês falaram aí no início, amar o próximo, né, fidelidade, companheirismo, bondade, uma série de coisas, muitas pessoas falaram. O Senhor exige isso de nós, sim ou não? Isso está sendo ofertado? A ideia sempre vai ser,
nos fazer pensar, refletir, para a gente tentar extrair uma aprendizagem, né, Tiago, pastor Marcos? Para a gente tentar extrair um ensinamento para a nossa vida. E a gente já começa aprendendo, isso é fundamental, talvez seja o ponto-chave, né, o tópico frasal. Deus exige algo de nós. Deus exige algo de nós. Aí a pastora Deise falou, isso é muito interessante, porque às vezes nós achamos que Deus só exige dos pastores. Então Deus exige algo do povo dele, né? Porque o profeta está falando para a nação de Israel. E o profeta está falando o que ele quer dizer, gente? O profeta está falando o que ele pensou e ele acha que é bom e ele agora declara para a nação. É isso que ele está fazendo? Ele está fazendo o quê? Falando exatamente o que Deus mandou ele falar. Então, mais uma vez, pastor, aumenta a responsabilidade. Pastor Marcos. Pastor Sérgio, quando o senhor coloca, né, a questão exige, né, o pensamento, e é muito importante para a gente hoje aqui nessa escola, né, o pensamento moderno é que Deus não exige nada. Exigir é uma palavra de agressão. Né? É assim, pastor. Deus não exige. Na verdade, ninguém tem que exigir nada. Né? Então, o pensamento... Você é livre, né? Você é livre. O pensamento moderno é esse, que Deus não exige nada e que o homem é o centro de tudo. Então, você tira de Deus e joga para o homem. Não, bom é você, nós temos que fazer o que você gosta, o que te atrai. As mensagens, o pastor Delci citou aqui que Deus exige arrependimento, as mensagens começam a sair desse foco, porque Deus deixa de exigir. É uma hipergraça, né? Então, isso é muito bom para a gente, porque, sorrateiramente, pastor Sérgio, isso vai mudando o nosso comportamento de cristão, de servo. A pastora Marta citou renúncia. Vai mudando esse comportamento, se a gente cair nesse pensamento moderno, de vida cristã moderna, onde Deus não exige. Muito menos sua liderança ou ninguém pode te exigir nada. Eu estou lançando isso aqui só para incendiar um pouquinho, né? Colocar um pouco de pensamento nisso aí. E soma muito, porque essa é uma verdade, né? É o que o tempo moderno traz para a nossa vida, que Deus é um Deus tão bom, Deus é tão maravilhoso, isso é uma verdade, que esse Deus não exige nada de você. Uma verdade é que Deus é bom, tá, gente? Passa o homem a exigir de Deus. Exato. Inverte os papéis, né? Exato, pastor. Tem até uma abordagem na psicologia que é focada, centrada no homem, né? O homem está no centro de tudo, é ele que é o cara, e Deus está fora, enfim, né? Então, essa ideia que o senhor traz, né, é uma realidade, o pastor José está somando com isso, porque é o que muitos servos do Senhor estão pensando hoje. Por isso que esse versículo é tão importante para nós, porque é um alerta. Você acha que o profeta estava fazendo o quê? Massageando o ego daquela nação? Que eles estavam dizendo assim, ai, seus lindos, oh, Deus só exige de vocês essas pequenas coisas. Exatamente, Deus conhece. Agora, a ideia real é que o mundo quer nos fazer pensar que você é livre, faça o que você quiser, seja feliz. Né? Tudo bem, o mundo pensar assim, só que esse pensamento, ele vem invadindo ou tentando invadir a igreja e, infelizmente, muitos irmãos nossos podem estar seguindo por esse caminho. Né? Então, olha a importância do versículo, pastora. O mundo quer influenciar na gente. Ó, Deus aceita tudo. Ei, nossa, esse então a gente muita gente está acreditando, não. Deus, no seu infinito amor, ele nos aceita do jeito que a gente é, de qualquer jeito. Deus é muito bom, né? Claro, pastora. Bom dia, Igreja Paz. Então, eu conversei com uma pessoa essa semana que ele foi explicar para o chefe dele que ele deveria fazer alguma coisa, porque Deus... Aí ele contou a história para o chefe, porque Deus estava, e o chefe está olhando para ele, né? E ele falando, Deus, Deus.
Aí depois o chefe falou assim, mas você não tem que obedecer a Deus. Você tem que fazer o que Deus quer. Você tem que fazer o que você quer. O que é melhor para você. Olha só, o que é melhor para você. O que é melhor para sua família. Você tem que fazer o que é melhor para você. Como assim você vai fazer o que Deus está pedindo, o que Deus quer? Então, um chefe ficou horrorizado com um servo do Senhor que estava tentando explicar por que ele iria agir daquele jeito. Pastora, essa é uma realidade tão grande que o Brasil ficou chocado há poucos dias atrás aí, porque o ministro lá do Supremo, do Federal, esse cara foi nomeado lá, né, para assumir uma condição aí que está envolvendo o Brasil todo. E quando ele recebeu, né, eles fazem uma escolha, né? Ele foi sorteado e ele assumiu essa responsabilidade. Assim que ele teve acesso a isso, aí que ele fez? Foi orar. O Brasil está chocado, essas emissoras de TVs aí estão chocadas por causa do comportamento dele. Porque quando ele recebeu o peso da responsabilidade, sabe o que ele fez? Vocês sabem de quem eu estou falando, vocês sabem que é um servo do Senhor. E ele foi orar, se recolheu para orar. No meio da cova dos leões, ele saiu para orar. Que coisa linda, né, pastora? A senhora falou aí, eu lembrei disso que aconteceu, né? Há um mês atrás, o Brasil chocado por isso, porque um homem de Deus, diante de um compromisso tão grande, foi orar. Aí o pastor Marco ministrou quinta-feira, antes de tudo, ore. E ele foi orar. Só que isso é escândalo. É um escândalo. Por que você vai orar? Né, pastor? Você tem que pensar em você, na sua família. Você tem que obedecer a esse Deus. Nossa, gente. Eu ainda sou novo no Evangelho, né? Mas a gente queria trocar de carro lá atrás, era trocar um Fusca 70 por um Fusca 71, e o pastor falava assim, vai orar, hein? Vai pedir para Deus, hein? Vê se Deus te autoriza a fazer isso, hein? Pode falar, pastor. Então, a gente vai montando, né, o pensamento. Então, quando você vai falar que o homem é o centro de tudo, realmente, hoje, tudo primeiro é o homem. Isso é tão danoso que afeta também nossas famílias, porque a gente vê pais se inclinando a filhos, né? Na nossa função de trabalho, muitas vezes a gente não pode falar, instruir, porque a gente tem que primeiro ver o que aquele aluno quer. É o que ele quer. É tudo voltado para isso. Então, é como meu amigo falou assim, a gente não pode mais fazer nada, talvez nem ensinar o conteúdo que a gente precisa ensinar, porque de tudo, primeiro, são outros valores. Nós, professores, essa profissão está se apagando, ela está se apagando. Então, você vê, o pai chega a falar, mas é o meu filho que quer. Mas, pai, peraí, quem manda na sua casa? Né? De tanto a gente vê que isso, assim, muda o pensamento. Outro dia, minha aluna falou para mim assim, professora, as pessoas são assim porque nós não podemos ter a nossa vontade. Tudo tem que ter uma obediência. Aí eu disse para ela, mas quando o homem não tem regra, tudo se perde. A gente precisa ter regra. Então, esse é um pensamento que está sendo construído a cada dia, né? E é danoso. Então, a gente já começou, né? E eu já vi que vou ter que correr, porque o assunto é muito importante. Nesse contexto, esse versículo hoje seria um versículo tóxico, né? Nossa, para esse tempo? Nossa. Cara, que legal, Augusto. Um versículo tóxico, né? Hoje tem pai tóxico, mãe tóxica, patrão tóxico, avó tóxica, tia tóxica. Todo mundo é tóxico. Esse versículo seria para esse tempo. Claro, né? Então, assim, para a gente passar para outro slide, olha só que interessante, o que a gente já aprende. E às vezes a gente esquece disso ou nem tem noção disso. Meu irmão, minha irmã, Deus exige algo de nós. Você é um servo do Senhor? Deus exige algo de você.
Deus exige. Então você pode pensar o que é que Deus exige de você, o que Deus está requerendo de você, e se você está ofertando isso para Ele. E pode ser muitas coisas, né? Muitas coisas. Pode passar, Rebeca, por favor. Aí eu coloco ali, ó, enquanto a tradução Almeida usa a palavra misericórdia, a NVI traz o termo hebraico hesed, como fidelidade. Aquela palavra significa amor leal. Então, ó, isso reforça que Deus espera do seu povo. Aí a gente já vai começar a entrar lá no contexto histórico, ó. Não rituais vazios, mas caráter e conduta. Tá forte, né? A disciplina de hoje tá forte. Deus não exige, porque a gente está falando de exigência, né? E a gente vai ver por que eu coloquei aquilo ali no decorrer do estudo, né? Por quê? Por que tu botou aquilo ali, pastor? Vamos ver, tá? É um reforço de que Deus não espera do seu povo rituais vazios, mas caráter e conduta. Pode passar, Rebeca. Lá no contexto histórico, vamos ver o que estava acontecendo lá. O profeta Miqueias estava falando a uma nação de Israel marcada pela corrupção. Parece com esse tempo, né? Se você ler Miqueias, tu talvez consiga associar ele ao tempo que a gente está vivendo. Marcado pela corrupção, idolatria, exploração dos pobres, e que acreditava que, para poder agradar a Deus, que era possível, né, agradar a Deus apenas com sacrifícios e rituais. Olha por que Deus começa a trazer uma palavra para aquele povo. Qual? Palavra firme de Deus. Então a gente está falando de um Deus muito bom, um Deus perfeito, maravilhoso, um Deus que não há sombra de variação, ele não erra, mas de um Deus que traz juízo, um Deus que exige, que quer um comprometimento, volta aí no slide anterior, um Deus que espera de nós caráter e conduta, embora seja um Deus perfeito, maravilhoso, e é por isso também. Pode ir lá, Rebeca. Aí eu coloquei ali, ó, época e local. Miqueias profetizou por volta de 735 a 700 a.C., tem muito tempo, né? Durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias. Ele era do campo, de uma vila chamada Maresa, e pregava tanto para o reino do norte quanto o reino do sul. No cenário social, aquela nação era marcada por corrupção e exploração. O país estava em uma grande fase de desigualdade social, onde os líderes e ricos viviam no luxo e, apesar disso, ainda tomavam as casas dos pobres através de esquemas e dívidas injustas. Nada é novo, está parecendo com tudo que a gente vive. Os juízes aceitavam suborno, está lá, ó. Os juízes aceitavam suborno, os comerciantes usavam balanças falsas. Quem aqui é do tempo da balança? Hoje a balança é digital, né? Difícil né? Mas quem aqui é da época da balança antiga sabe, né? O que se fazia, né? Os profetas só pregavam o que o povo queria ouvir. E para isso tinha que receber dinheiro. Estou falando do contexto histórico lá da profecia de Miqueias. Os juízes aceitavam suborno, os comerciantes roubavam. Então, o pastor está falando aqui que a letra C ali é muito profundo. Por quê? Os profetas só pregavam o que o povo queria ouvir. Né? Então, se eles só pregavam o que o povo queria ouvir, o que eles pregavam? Mentira. Só facilidade. Né? Tinha um benefício, ó, fala lá no templo que eu sou bom, que eu sou perfeito. Eu vou te dar tanto para você falar isso. Está escrito ali, gente, é o contexto da época.
Perfeito, Augusto. Se não falasse, ele ia embora, né? Qual é a diferença de hoje? Para a nossa vida, qual é a diferença? Repete, Rebeca, que você falou. É isso aí, né? É mais uma vez centrado no homem, né? Você tem que se aceitar como é. Então, hoje, se nós não tivermos cuidado, o mundo, o que a gente está vivendo, nos leva para aquela condição ali, ó, só pregar o que o povo quer ouvir. Só falar o que o povo quer ouvir, né? E se eu ouvir o que não é bom para mim, eu vou embora. Eu fico triste, eu me sinto ofendido. Para calar a igreja, né? Por isso que esse momento é importante, meus irmãos, porque eu e você, a cada dia, nós vamos precisar estar muito mais estruturados em Deus. Mais firmeza, convicção dessa verdade. Nós acabamos de louvar aqui, ó. Um dia o céu vai se abrir. E o Senhor surgirá nas nuvens. Só que até esse dia que você nem eu sabemos quando, e a palavra diz que nem Jesus sabe, só o Pai. Até esse dia chegar, você e eu, nós precisamos estar estruturados em Deus. Em Deus, porque você não tem noção do que vem por aí, nem eu. Mas é daí para pior, né? Como Augusto falou, quase 800 anos antes de Cristo, mas parece hoje. Parece hoje. Você e eu, nós temos que estar preparados sim para ouvir o que Deus tiver para falar conosco, seja quem estiver falando, seja o pastor, seja o irmão, seja a irmã, seja quem for que Deus quiser usar para isso, né? Pode passar, Rebeca, por favor? Continua ali, ó. No contexto, né, havia uma hipocrisia religiosa. Apesar de toda essa podridão moral que nós já falamos, né, as pessoas enchiam o templo. Os templos eram lotados. Por quê? Porque ouviam somente o que agradava. O homem era, de fato, o centro de tudo, né? Enchiam o templo, mas só porque acreditavam também que se oferecessem muitos sacrifícios e rituais caros, e aí nós vamos ver mencionado no versículo 6 e 7, Deus fecharia os olhos para a injustiça que cometiam fora. Que coisa séria, né? Será que a gente já pensou um dia assim no nosso coração? Mediante algum erro, alguma falha cometida? Porque a nação estava totalmente corrompida. E o que eles faziam? Eles ofereciam sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios, achando que Deus se esqueceria de tudo que estava acontecendo. Eles achavam que Deus se esqueceria. Não precisa arrepender, né? Pecado, né, vai sendo normalizado, né? Eu anotei aqui uma observação minha. O Senhor, ele diz no versículo, o Senhor exige, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com teu Deus. Exigir é uma ordem. Deus dá uma ordem aos seus. Praticar, amar e andar. Está ligado a comprometimento, a compromisso, porque quando você pratica algo, isso está na sua mente, isso está marcado em você. Tem uma ação interior, não é só a respeito do outro, é sobre você, você deve amar. E é um comportamento, porque você vai andar. Quem anda, anda para algum lugar.
tem um foco, um propósito. Então, o Senhor, eu observo nesse versículo que ele exige que nós tenhamos um compromisso espiritual e físico com ele, que nós o amemos em espírito e em verdade. Está pensando que é fácil dar aula para os jovens? Tem que estudar muito, fica estudando o tempo todo para dar aula para eles, porque é assim, ó. Tá? Então, Rebeca, volta lá naquele slide. É, isso aí, ó. Então, o que estava acontecendo? Como acontece hoje, né? Que o povo faz o que quer e bem entende, anda segundo o desejo do seu próprio coração, vem para a igreja, aí vamos pensar, tentando associar com aquele contexto, oferta alguma coisa para o Senhor. Às vezes a oferta é tão pobre, né? Às vezes a oferta é tão pobre que a gente não consegue nem dar um glória a Deus. Mas às vezes tem gente que consegue ofertar mais. Isso não é um problema. O problema é achar que isso faz Deus esquecer tudo o que já aconteceu. Por exemplo, na semana. Ou no mesmo dia. Né? Aí, como foi dito aqui, isso vai tornando tudo muito normal. Né? Normal aquilo que eu fiz, que eu deixei de fazer e etc. Né? Então, eles faziam o que queriam e bem entendiam, e depois eles iam para o templo para ofertar para Deus, achando que Deus esqueceria de tudo que tinha acontecido. Como é que você tem andado, hein? Como é que eu tenho andado? Como é que foi a tua semana lá no trabalho? Será que você está aqui hoje nessa condição para ofertar alguma coisa para Deus, achando que o que aconteceu durante a semana já se apagou, ficou para trás? Que ele não viu, que ele não sabe? Número 2 ali, ó, resposta de Deus, né, a essa questão toda, né? Na verdade, Rebeca, coloca o versículo 6 e 7, por favor, lá do texto. Vamos ver o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo coisa feia, gente. Deixa isso daí, Rebeca, por favor. Não, muda. Bota NVI. Olha só a ideia do povo. Com que eu me poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? Hoje nós já até ouvimos aqui, né? Aproveita esse momento, né, Sergiana? Se prostra diante desse Deus. Olha ali. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerro de 1 ano? Vai, Rebeca, para o 7. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu primogênito por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu pecado que cometi? Forte isso, né? Aquela linguagem ali, ó, 10.000 ribeiros de azeite, é uma hipérbole, né? Dá a ideia de exagero, tipo, eu vou oferecer tudo que eu tenho. Tudo. Só que para piorar, ainda tem ali, ó, será que eu devo oferecer o meu primogênito? Quem é o primogênito? Quem é o primogênito? É o filho? É o filho. Olha o que eles estavam pensando, Tiago. Eu devo oferecer isso? O que você veio oferecer hoje? Qual é a intenção do teu coração hoje? Qual é a intenção? O que você veio aqui ofertar para Deus? O pastor Delci acabou de falar aqui, ó. Nós estamos aqui para pedir. Ele falou aqui, sem o microfone. Muitas vezes nós só viemos a esse lugar para pedir. Para pedir. A palavra diz pedir e dar-se-vos-á. Ok? Será
que é para isso mesmo que nós temos que vir aqui? Só para pedir? Meu irmão, será que você tem alguma coisa para agradecer? Tiago. O sacrifício virou um tributo. Pedir, vai pedindo, mas será que tu consegue agradecer? Será que tu consegue chegar aqui e se desligar de tudo e só adorar? É. Você percebe isso? Era o que estava acontecendo. Só que eles estão ofertando a Deus. Eles estão ofertando, né? Por favor, Rebeca, bota lá de novo no versículo. No versículo... Coisa rápida, dentro desse contexto, pastor. Fica à vontade, pastor. O nosso tempo, outra coisa que marca o nosso tempo é essa marca, né? Todo mundo quer dizer, sou gospel. Isso ficou coisa moderna. Muitos se dizem, sou pastor. É status, né? Então, o evangelho não é isso, né? Sou. A gente é servo. Então, como fica, né? Como a gente se apresenta, né, diante de Deus, diante de um tempo tão moderno. Então, eu sou e não preciso... eu sou, mas eu posso... Digamos, eu sou pastor. Quarto casamento, quinto casamento, né? Estou colocando... Não estou colocando isso como talvez... uma piada. Estou colocando isso como uma coisa tão séria a pensar. Sim. No momento que o pastor coloca isso, né? O que nós estamos oferecendo para Deus? Não só no culto, mas durante toda uma semana. Uhum. Então, para muitos, é esse status. Eu sou evangélico, eu sou gospel, né? Sim. Mas compromisso, renúncia, né? Não exige, né? Não conhece a palavra de Deus. E isso é interessante... É o simpatizante, né? Também tem no meio evangélico simpatizante, né? Também tem. E assim, quando a gente pensa nessa possibilidade de estar aqui só para pedir, eu volto lá no início, quando nós falamos sobre o homem estar no centro. É como se eu me colocasse no centro. Mas quando eu venho aqui para adorar, para exaltar o nome do Senhor... para agradecer, aí sim eu coloco Deus no centro. Percebe isso? Consegue entender isso? Então, a luta que nós temos vivido é entender que nós não somos o centro, que Deus é o centro de tudo. Esse é que tem sido o grande desafio do tempo que nós vivemos. Entender que eu não sou o centro de tudo. Por que eu fico chateado quando o pastor me chama a atenção? Por quê? Por que eu não admito? Por que a palavra, embora não seja direcionada, eu me sinto tão ofendido? Por quê? Porque eu me sinto o centro de tudo. É inadmissível que a pastora chame a minha atenção, porque eu sou o centro de tudo. É inadmissível, embora a palavra não seja direcionada especificamente para alguém, mas eu me sinto tão ofendido que vou embora. Por quê? Porque eu sou o centro de tudo. Então, o maior desafio que nós estamos vivendo, meus irmãos, que nessa manhã caia por terra essa ideia. Você, eu, nós não somos o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Essa sua fala aí lembra muito bem a parábola de Jotão, já que você citou Jotão, né? Quando a floresta precisou de uma liderança, né, de um governo, aí a oliveira foi convidada. Ela diz, deixaria eu a minha gordura para labutar, né? Então, como a gente precisa realmente
A renúncia é deixar. Sempre nós vamos ter de deixar algo e labutar. Isso é muito difícil, porque é isso que o Senhor exige sempre de nós. Amém. Aí vai para a videira, deixaria eu, né, o meu vinho, o meu suco, para labutar. Aí vai para a figueira, deixaria eu minha doçura para labutar. Então, o ser humano ele tem muita dificuldade em deixar, né? A gente se sente nessa posição assim, está tão confortável, por que eu vou ter que mudar? Sim. Por que eu vou ter que melhorar? Não, me transformar, porque melhorar é pouco, não é? Então, exige, essa exigência, às vezes a gente prefere viver como o povo desse tempo aí, sem orar, sem buscar, vivendo de acordo com o que pensava, cada um fazia o que lhe parecia bem, sem um governo celestial, sem uma direção de Deus. Quem buscava profeta? Cada um fazia do jeito que queria, né? Sim. Então, é muito sério isso. Muito, pastora, muito. E é o que nós vemos no texto, né? O povo se colocando no centro de tudo, achando que pode agir de maneira até a enganar o Deus Todo-Poderoso, né? Porque a palavra... Volta no 6, por favor. Como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? Né? Deus, tem uma tradução que fala Deus excelso. Né? Deveria oferecer holocausto de bezerro de 1 ano? Vai, Rebeca. Por outro, por favor. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu filho pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Era isso que eles estavam vivendo. Se a gente não atentar, muitas vezes, claro que a gente não tem esse tipo de oferta, mas no nosso coração tem alguma oferta que não é agradável a Deus, que é uma barganha com Deus, e que a gente está aqui achando que está agradando a Deus, se colocando no centro de tudo e esquecendo que Deus exige algo de nós. Até aqui, a gente pode aprender pelo menos 2 coisas. Deus exige algo de você, sim. Deus exige. Embora Ele seja bondoso, maravilhoso, um Pai de amor, Ele exige de você, sim. Exige. E outra coisa é que você não é o centro de tudo. Meu irmão, desculpa se eu estou te causando um constrangimento, mas você não é o centro de tudo. Eu não sou, os pastores não são. Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Amém? Aí. Ninguém exige nada à toa, né? Então, se ele exige, um dia você vai ter que dar conta dessa exigência aí, né? Então, depois dessa leitura, né, a resposta de Deus, o tribunal. O que Deus fala? Agora que o profeta vai, calma aí, gente, que negócio é esse? O que vocês estão fazendo? Capítulo 6 começa com uma cena de tribunal. Deus convoca as montanhas e colinas com testemunha e dá o veredito para o seu povo. O povo pergunta, o que Deus requer? É a nossa pergunta, né? Lá no início, é o tema do estudo. O que Deus requer? Mais animais, mais azeite, sacrifício humano? Deus responde, não, calminho assim. Não, que isso? Vocês estão totalmente enganados. Então ele não quer coisas. Ele quer uma mudança de comportamento que reflita o seu próprio caráter. Qual era o caráter lá? Qual era o caráter do povo nesse tempo? Por que o profeta falou isso? Qual era o caráter? Qual era a postura? Qual era o comportamento? Imagina, vou dar meu filho em holocausto. Pode queimar ele aí, oferta, meu filho. Queima ele vivo aí para o Senhor. Qual era o caráter? Uma barganha com Deus, uma barganha. Senhor, eu vou te dar esse R$200 aqui de dízimo, mas tu dá um aumento de salário lá para mim de 5 mil. Só para a gente entender, tá? Senhor, meu salário é só 1.500, então eu tinha que te dar 150, mas eu vou te dar 300, Senhor.
Eu te desafio. Vou te dar 300, Senhor, eu te desafio hoje. Eu dobrei a minha aposta, dobrei a minha oferta. Mas se for possível, aumenta meu salário lá, dobra lá também, Senhor. Barganha. Barganha por quê? Porque toda essa oferta era esperando algo em troca de Deus. Qual era a ideia? O que eles esperavam? Que Deus esquecesse todas as transgressões, todo viver de qualquer maneira, fazer o que quer, né, o que queria, né, pastora? Viver sem um governo, viver segundo o desejo do seu próprio coração, viver, pastor, como se fosse o centro de tudo, que é o que o homem e a mulher desejam, irmão. Desculpa. Se você não ficar atento, o maior desejo do teu coração é ser o centro de tudo. Ninguém me viu. Como é que pode isso? Calma aí, vou ter que investigar isso. Como assim eu passei aqui e ninguém me viu? Como assim? Que negócio é esse? Como assim eu cheguei nessa reunião e ninguém veio falar comigo? Nenhuma pessoa sequer falou comigo. Desejo de ser o centro de tudo. Estrelinha. Estrelinha de Jesus. É, né? Então, um caos estava instalado, né? Nessa situação, um caos, meus irmãos. Um caos, o que Deus quer. O que Deus queria deles. O que Deus queria deles. Mudança de comportamento que refletisse o caráter de Deus. Por isso que ele está falando através do profeta. Né? Através do profeta. E o que ele fala através do profeta? Pode passar, por favor, filha. Ah, tá. Em resumo, Miqueias 6:8 não é apenas um conselho bonito, mas é uma denúncia contra a religião que ignora a ética. Deus estava dizendo que o culto no templo era inválido. Deus está falando aí, tá, irmãos, no texto. O culto no templo era inválido, porque na saída, posterior ao culto, a todo aquele momento, o fiel, além de não se importar, ainda explorava o próximo. Eu nem quis botar muita coisa ali que eles faziam. Né? Para não ficar horrorizada, né, com eles, né? Nossa, meu Deus, por que eles faziam isso? Que absurdo, né? Então, olha só, não é um conselho bonito não, irmão. Deus está falando com o povo, é uma denúncia contra a religião que ignora a ética. Deus estava dizendo que o culto era inválido. Era uma hipocrisia só, né? Misericórdia, né? É isso aí. Era uma perda de tempo, né? Pode passar, por favor. Então, no versículo 6, com que me apresentarei ao Senhor e curvarei diante do Deus excelso? Deverei apresentar-me com holocausto, bezerro de 1 ano. Ficará o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Um exagero aquilo ali. Devo oferecer meu filho mais velho pela minha transgressão, fruto do meu próprio corpo pelo meu pecado? Próximo, por favor. Então vem a revelação aí, ó, da barganha, porque Deus sabe, Deus conhece. Tudo que você está pensando, toda a intenção, Deus conhece aqui e agora. Aqui e agora. Deus sabe o que você está pensando aí. Agora, de mim. O que você está pensando aí de mim, com essa palavra? Deus sabe aí. Deus sabe. O povo achava que comprar o perdão de Deus com quantidades absurdas de sacrifícios, que era possível fazer isso. O exagero chegam ao ponto de sugerir o sacrifício do próprio filho, algo que Deus sempre condenou, mostrando o quanto estavam perdidos sobre o que realmente agradava ao Senhor. Como é que a gente está, hein? A gente sabe como agradar ao Senhor de verdade? A religiosidade vazia, eles focavam no ritual externo e caro, enquanto seus corações continuavam distantes da justiça e do amor. Próximo. Isso aí isso é o cúmulo, né? A pastora falou assim, eu falei aqui, eu não botei muita coisa, a pastora falou assim, para a gente não ficar chocado, né? Verdade, mas olha aquilo ali. Imagina uma pessoa pensar
em ofertar o seu próprio filho em holocausto para o Senhor, mas só para que o Senhor apagasse, esquecesse as suas transgressões. É isso aí, é o Corban. Então, gente, você e eu, nós precisamos estar atentos. Claro, você nunca vai pensar, e nem eu vou, pega meu filho aí, pode queimar, isso é uma oferta para Deus. Não, mas às vezes em outras coisas, né? E com aquela intenção que é muito, muito, muito marcante na vida do ser humano por causa do pecado. Eu sou o centro de tudo. Eu sou o centro de tudo. Só que não, né? Miqueias 6,8 é considerado o coração da mensagem profética do Antigo Testamento. É por isso que o versículo 8 é tão impactante, porque Deus interrompe uma lista de rituais caros e diz que o que ele mais quer é algo muito mais simples e profundo, como já tinha dito, caráter e relacionamento. Isso é uma exigência de Deus, hein? Então, isso que você está falando, eu pensei aí na hora do louvor. Falei, gente, do último louvor, né? Porque aí a gente esquece disso, né? O céu vai se abrir a qualquer momento. E ele virá nas nuvens. E a igreja do Senhor, né? Os que morreram primeiro e viveram e morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas a igreja, ela vai ser atraída para o Senhor. Você tem essa convicção? Né? Porque aí é o juízo, né? É o que você falou. É o juízo. E aí? Será que eu estou aqui achando que eu sou o centro de tudo? Né? Tantos anos da minha vida vivendo nesse contexto. Será que eu estou pensando que eu sou o centro de tudo? Que eu sou a última Coca-Cola do deserto, para quem gosta de Coca, né? Para quem não gosta, suquinho do deserto. Eu sou o último. O último, não tem outro. Eu sou o último suco do deserto. É assim que eu penso e estou aqui vivendo esse tempo todo sem viver debaixo do governo de Deus, né? Fazendo o que eu quero, bem entendo, e aí eu faço a minha oferta. Eu faço a minha oferta, porque a minha oferta cobre uma multidão de pecados. É isso que a palavra diz? Meu Deus! A gente chega a viver um tempo, pastor, que o abençoado é aquele que prospera mais. Então, se o cara, às vezes não tem nem dinheiro muito, mas compra um carrão cheio de dívida e diz, eu sou abençoado. Essa linha de pensamento, né, que traz esse transtorno todo na nossa época. Então, ninguém tem compromisso com Deus. É status. Misericórdia, hein? É, misericórdia. Misericórdia, irmão. A palavra é essa para nós, misericórdia. Porque como é que pode? Como é que pode? Você serve um Deus tão poderoso, tão bondoso e você não tem um carro? Você não tem uma casa própria, irmão? Ah, não. Tem alguma coisa errada aí. Vamos rever esse conceito, porque que Deus é esse que não te dá uma casa? Que Deus é esse que não te dá um carro? Que Deus é esse que não te curou ainda? Que Deus é esse que não abre a porta de emprego para você ganhar muito bom salário? Que Deus é esse? Você é questionado sobre isso o tempo todo. Mas esse pensamento, o que ele faz conosco? Nos coloca no centro de tudo. Coisa que não somos, tá, irmão? Essa aprendizagem aí já foi internalizada aí dentro de nós. Vai, Rebeca, por favor. Então vamos lá, partir para a conclusão, né? Aí eu coloco ali, conclusão prática. Troque o ritual pela realidade. Não adianta ter uma agenda religiosa cheia. Ir para a igreja, ler Bíblia, dar oferta. Se fora desses momentos, a ética, a moral e o amor são ignorados. Quem é você fora daqui? Quem é você fora daqui?
Implicitamente no versículo 8, fica claro que a espiritualidade que agrada a Deus acontece na segunda-feira, no trabalho, em casa, não apenas no templo. Isso é tão dito aqui, né? Gente, sinceramente, como é que você é fora daqui? Como é que nós somos fora daqui? Sinceramente, pensa aí no seu coração. Dependendo da maneira que você for fora daqui, você pode estar vivendo esse pensamento de que você está ofertando para cobrir todas as coisas que você pode ter feito. E ali, no trabalho, em casa, e não apenas no templo, mas pode ter outros lugares, né? Praticar a justiça, porque é uma ordenança, né? É uma exigência desse texto. Praticar a justiça, o que seria isso? Para a nossa vida, no dia a dia, ser íntegro, não tirar vantagem dos outros. Lembra o contexto histórico? Eles roubavam dos outros? Estavam roubando os outros. Então, para aplicar para a nossa vida, não tirar vantagem dos outros. Meu irmão, isso é muito sério, né? Já falei aqui, um dia eu fui comprar já deve ter acontecido com uma dezena de pessoas. Fui comprar uma determinada coisa num supermercado, deu uma nota de R$50. A mulher me devolveu de novo a de 50 e o troco da de 50. Cara, eu levo isso para casa? Eu devolvo os 50 da mulher? Lá estavam roubando, e a palavra de Deus é para também, enfrentar esse comportamento indevido, inadequado. Né? Se fosse R$1, era para devolver. Na hora que está precisando. Que isso, está precisando de R$50. Puxa vida, é Deus, né? Ei, Senhor, muito obrigado, porque essa senhora vai tomar esse prejuízo de 50, mas tu está me abençoando. Né? Porque ela vai ter que pagar depois. Isso, essa falta ela vai ter que pagar. Mas Deus está me abençoando em cima. Deus faz isso. Deus está me abençoando em cima da dificuldade do outro. Deus faz isso. Seja sincero com você mesmo e pensa aí, Deus faz isso. Tratar os outros com retidão, honestidade, equidade. O que é isso? Meu irmão, tratar as pessoas com igualdade, meus irmãos. Nós todos somos iguais, porque lá... Gente, isso está ali por causa do contexto histórico, era isso que acontecia lá. Só que eu achei tão parecido com esse tempo que nós vivemos, que eu trouxe para a gente pensar. Era o que estava acontecendo lá. Uma diferença absurda no trato com os irmãos, de um para com os outros. Então eu só vou tratar bem o pastor José Ricardo. O Carlão eu nem falo com ele. Nem olho para o Carlão. Quem é Carlão? Quem é Carlão? Eu só vou tratar bem o Atílio. O Jorge, quem é o Jorge? O cara chegou ali ontem, está na mesa de som ali, comprometido, mas eu não quero saber disso. Então, essa palavra é para todos nós, né? Ela serve para todos nós. Porque esse irmão está chegando agora. Ué, você vai tratá-lo da maneira que você trata... Deixa eu ver se ele está aí. Seu Paulino. Está lá, um dos fundadores, né, do início. Está lá, Você vai tratar esse irmão que chegou agora igualzinho. Igualzinho. Porque lá era tudo diferente. Tudo diferente, né? Então vamos lá. Defendendo o que é certo. Pagar o que deve. Ali eu nem ia botar aquilo ali. Porque lá ninguém pagava ninguém. Pagar o que deve, meu irmão. Pagar o que deve. O crente tem que pagar o que deve. Eu conheci uma pessoa, conheço ainda, que ele falava assim para mim: Sérgio, se alguém te pedir um dinheiro emprestado, você dá para ele. Pô, pastor, mas eu nem tenho.
Tá, mas dá, cara, não fica, não empresta não, dá o dinheiro. Ele falava isso, por quê? Por que ele falava isso? Alguém te pediu o dinheiro emprestado? Não, pastor. Se te pedir, tu dá, não fica, rapaz, dá o dinheiro. Tá bom. Tá bom. Por que ele falava isso? Talvez esse homem já tenha vivido tanta experiência nesse sentido, né, de emprestar dinheiro e nunca receber. E é muito triste isso, meu irmão. Isso acontecia lá. A gente está falando de 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, igreja. Então, pagar o que deve, praticar a justiça. Pagar o que deve, pagar light. Pagar light, pagar a Casa Bahia, pagar o cartão de crédito, pagar tudo, tem que pagar, irmão. Ou então não compra. Ou então não pega emprestado. Porque lá era assim. A vivência lá era essa. E Deus está falando, ó, vocês têm que praticar justiça. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem deixar de pagar. Vocês não podem tratar os outros com indiferença. Vocês não podem fazer isso. Vocês precisam praticar justiça. E aí nós falamos lá no início o quê? Que está escrito no texto? Deus exige, pratique a justiça. Deus exige. Paga o mecânico, paga o eletricista, paga aquela moça que toma conta da sua casa, toma conta da criança, paga a escola, paga a Natura. Eu conheço um monte de irmã que vende Natura e as irmãs são braba mesmo, né? Braba, igual o jovem fala. As irmãs botam lá nos status lá. Ó, quem me deve, por favor, me paga. Meu irmão, dentro da igreja. Era lá que acontecia isso, pastora. Estava acontecendo isso lá. Aí o Senhor que é tão bom, tão amável, ele está ensinando, olha. Eu acho que se fosse naquela, irmãos, eu acho que se fosse naquela época ali, as vendedoras da Natura iam chegar para o pastor, te dou um perfume para o senhor falar isso na escola dominical. Muito bem, pastor, perfeito, estava acontecendo isso lá. Perfeito, perfeito. Se fosse lá na época de Miqueias, é claro que aconteceria isso. Meu irmão, minha irmã, paga a Natura em nome de Jesus. Pratique a justiça. É o próprio Deus que está dizendo, eu exijo que vocês pratiquem a justiça. É porque a gente está entrando, irmã, no contexto histórico. Você pode achar que praticar a justiça são tantas coisas, mas a gente está focado no contexto histórico do texto. O que estava acontecendo lá? Né? Vamos lá, Rebeca, por favor. Praticar a justiça, amar a misericórdia, relacionamentos e empatia. A palavra hebraica ali, já falei lá no início, recede, que envolve lealdade e compaixão ativa. Então, o que é amar a misericórdia? Aí eu coloco ali, ó, não é ser um justiceiro rígido. Que isso? Dar uma biblada em alguém, ameaçar o irmão, não é ser um justiceiro, não. Não era isso que Deus estava falando para eles, não. Que Deus conhece tudo, né? Deus sabe de tudo, né? Então Deus está falando, ó, Deus pede que tenhamos prazer em perdoar e ajudar, tratando os outros com a mesma graça que Ele nos trata. Isso envolve amor leal, compaixão ativa e lealdade constante para com Deus e o próximo. Olha, que coisa linda. Imagina você e eu conseguindo fazer isso. Imagina. Imagina. Aí eu boto ali, ó, o que é amar a misericórdia? Eu coloco ali, ó, cultura do cancelamento versus perdão. Cultura do cancelamento, o jovem então sabe o que é isso. Cara, em vez de julgar rapidamente o próximo, olha ali, ó, oferece o benefício da dúvida e a chance da restauração. Que é isso, hein?
Que coisa linda, né? Por que que estava ali? Está ali. Porque era o que estava acontecendo lá. Né? Era o que estava acontecendo lá. Só que muitas vezes acontece aqui, conosco. E aqui que eu estou falando é força de expressão, tá? Porque às vezes alguém fala assim para mim, ó, tu já viu aquele irmão que fica, vou usar ele porque ele é de casa, tá, gente? Já viu aquele irmão que está lá na mesa de som? Um irmão careca? Já viu? Um que usa uma pochetinha assim, cheia de ferramenta para fazer as coisas lá da igreja? Rapaz, que cara esquisito, né? Cara aí, eu não gosto daquele cara. Ah, alguém fala isso para mim. Aí eu olho para o irmão, né? E realmente, que irmão esquisito, hein? Não quero nem papo com ele. Estou fora. Não, nem adianta. Olha só que coisa que acontece às vezes. Né? Aí o que eu faço? Eu coloco em prática a cultura do cancelamento, né? Eu cancelo o Jorge. Nem conheço o Jorge, cancelei. Né? Isso pode acontecer, irmãos. Pode ser que você tenha dificuldade com alguém que você nunca teve contato na tua vida. Porque alguém falou dessa pessoa. E isso acontecia lá. Claro que no sentido muito mais profundo, né? Mas isso acontecia lá. Por isso nós estamos tratando ali. Então oferece benefício da dúvida. Calma aí, não, tudo bem, o cara é esquisito mesmo. O cara usa uma pochetinha, cheia de ferramenta. Mas eu vou conhecer esse cara, ué. Vou conversar com ele. Né? Entendeu? Acho que foi até o Tiago que mandou ele usar aquela pochetinha. Mas tudo bem, eu vou conhecer esse cara. Tiago, o pastor quer falar aqui, ó. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Hoje a gente está com tempo, graças a Deus. É tão prático, né, a situação. O pastor fala de gente... Eu nem conheço o Jorge, digamos, né? Uhum. A situação é quando eu conheço, se torna pior ainda. Eu conhecendo a pessoa. Eu estava ouvindo outro dia uma mensagem do pastor Jorge Linhares. Ele estava comentando que no salão de beleza lá, um membro da igreja dele, que é delegado, uma mulher, delegada de polícia, ela foi fazer o cabelo. Aí ela está lá. Aí daqui a pouco, uma outra pessoa que queria falar mal do pastor Jorge Linhares. E chegou e começou a defamar. Aquela delegada foi, não é porque ela era delegada não, ela só olhou para o outro e falou assim, olha, eu conheço essa pessoa que você está falando aí. E não é isso que você está falando, não. Você sabe que você pode responder por que você está falando agora? E foi em defesa, né? Foi em defesa. E eu acredito, pastor, que nós, né, eu vou dar um exemplo lá no trabalho, lá tinha... Uma secretária lá e uma moça da limpeza entraram numa discussão e eu sei que era serva de Deus. E as duas vieram procurar extra trabalho. Tipo assim, o senhor é pastor, né? Mas querendo tipo um aliado. Eu falei, não, vocês não podem fazer isso não, vocês dois são cristãos. Houve um mal entendido aí. Ela é gente boa, você também é gente boa. Vamos resolver isso aí. Então, o pastor... Quando o senhor coloca, né, a questão da justiça, pastor, a gente tem que defender os nossos irmãos, defender a igreja, a gente precisa defender, a gente não pode ficar bem na fita com todo mundo, não adianta, vai ter pessoa que você vai ter que contrariar, você está errado, né? Dizem que até que aquele que é verdadeiro amigo, ele exorta, não em público, ele exorta, né? Chama para o canto. Sim. E conversa. Então, essa justiça, né, para o nosso tempo, tem muita gente aí em rede social querendo ganhar seguidores, detona o outro lá que está fazendo um trabalho sério. Isso é uma covardia, pastor. É uma covardia, é injustiça do nosso tempo. Em nome de seguidores, você detona o outro lá que está fazendo um trabalho tão sério. É verdade, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos, né? Eu coloquei ali ó, no finalzinho, paciência, né? Está dentro daquele contexto ali, amar a misericórdia. Tratar com doçura quem não pode te oferecer nada em troca. Tratar com doçura a alguém que não pode te oferecer nada. Absolutamente nada.
não tem nada para te oferecer, como é que você trata essa pessoa? Lá no contexto de Miqueias, isso aí era uma condição deplorável. Os pobres eram roubados e, por ser pobres, ainda sofriam, eram desprezados e sofriam muito. Então, como é que nós tratamos alguém nesse tempo que não pode nos oferecer nada? Como é que é isso? Né? Para a gente pensar. Vai, Rebeca. Pulei? Volta aí então, filha. Pode voltar, por favor. Muito obrigada, viu? Aluna atenta, olha. Pulei ali, ó, voluntariado, dentro do Amar a Misericórdia. Dedicar tempo, não só dinheiro, para aliviar a dor de alguém, seja um vizinho, um idoso, um próximo. Tempo. Já pensou no tempo? Pensa em algo difícil nesse tempo. É o tempo. Ninguém tem mais tempo para nada. Pastor Sérgio, quero falar contigo. Fala, filha, vai falando aí que vamos. Fala, pode falar, filha. Às vezes não precisa nem de muito, a pessoa às vezes só quer ser escutada. Tipo, você não precisa às vezes nem dar um conselho para ela, nem é isso que ela quer. Ela só quer alguém ali para poder aliviar um pouquinho dos pensamentos dela, dos sentimentos dela, e logo depois ela vai estar bem e ela vai te agradecer tanto, vai amar você pro resto da sua vida, só por 5, 10 minutos que você deu para ela ali de ouvir. Sim. Não precisa nem falar um A. Só, tipo, vai dar tudo certo, no máximo. Tempo, né? O problema é que as pessoas estão com essa ideia, né, de que nós não temos mais tempo. Então, isso também tem afastado as pessoas umas das outras. Porque eu penso assim, eu vou chamar o pastor Delci para conversar. O pastor Delci não tem tempo. Aí o que eu faço? Eu introspecto tudo, entro em sofrimento e por aí vai. Né? Exato. Em casa que ninguém conversa mais mesmo, né? Tá difícil, né? Mas, então, pratique a justiça. Ama a misericórdia. Ordem, exigência de Jesus. Vai, Rebeca. Humildade em caminhar com o nosso Deus, espiritualidade interna. Essa possibilidade combate o orgulho espiritual e o exibicionismo cristão religioso. Exibicionismo cristão religioso. Humildade para caminhar com o meu Deus. Quem é você? Eu sou o bispo da denominação metodista ortodoxa. Sério, senhor? Nossa, senhor é tão humilde, né? Humildade para caminhar com o teu Deus. Quem você é? Eu sou a liderança do departamento, do ministério e tal. Sério? Nossa, nem parece ser tão humilde, né? Tão simples. Né? Quem é você? Eu não sou nada, não. Pô, parece que você é tanta coisa, né? Porque você, nossa. Né? Parece que você é tanta coisa, porque, meu Deus, hein? Que comportamento. Reconhecer limite. Andar com Deus não é correr na frente dele, nem ficar para trás. É dar um passo de cada vez, reconhecendo que precisamos da orientação dele todos os dias. É aquele governo, né, pastora? A senhora falou lá no início, um governo sobre nós, né? Sobre a nossa vida. Né? A humildade aqui é o fim da autossuficiência. Porque o autossuficiente, ele se coloca no centro de tudo. E nós estamos falando isso o tempo todo. Né? Mas se você é humilde, no caminhar com teu Deus, se você tem essa humildade, aí sim você coloca a Deus como centro de tudo. Vida de bastidor. Cultivar uma fé que existe mesmo quando ninguém está olhando, em vez de focar apenas em parecer espiritual. É uma preocupação para a nossa vida. Né? Escuta ativa. Estar atento aos sinais e à vontade de Deus nas pequenas e não apenas nas grandes crises.
É, porque às vezes a gente só procura Deus quando já está quase dando ruim de tudo, né? Aí não ora mais, não fala, não lê, não faz mais nada. Aí deu ruim. Aí agora sim, aí agora eu vou fazer campanha de oração, eu vou subir para o monte, vou fazer jejum de 30 dias, porque aí o negócio ficou feio, né? Vamos pensar aí, igreja. Pode pular, Rebeca. Já para finalizar aí, ó, resumo da aplicação prática. Se você vai à igreja no domingo, isso é um ritual. Mas na segunda-feira você engana um cliente, você fala mentira, maltrata alguém, Miquéia dirias que esse culto foi vazio. A prática é alinhar o seu comportamento de segunda a sábado com o que você professa no domingo. Essa é a prática. Em resumo, menos barulho e mais amor prático. Menos barulho. Deus deseja um coração transformado, que se reflete em ações de amor e retidão, não apenas em atos religiosos externos. Deus não quer o que você tem, Ele quer o que você é. E aí, quem é você? O que você é? Né? Isso é importante para Deus, muito importante. Tem mais algum, Rebeca? Acabou? Deus não quer o que você tem, Ele quer o que você é. Então, muita atenção com as tuas ofertas, né, ao Senhor. O Ministério de Louvor, né, já pode, já finalizando aqui. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Desafio hoje, né? Se desviar do mal. Como a gente consegue? Se o mundo é tão perverso. Só vou, até peço assim, que os irmãos prestem bem atenção, né, assim, no que vou comentar. Isso é cuidado mesmo com a gente. Eu vi essa semana uma exposição de um psicólogo. O pastor Sérgio é psicólogo, né? E tem outros aqui na igreja com perfis aproximados, né, também. E essa era uma E ela dizia o seguinte, e com apoio de algumas lideranças, que Deus não é esse Deus que exige. Que no meio da igreja, esse pensamento traz transtorno psicológico para muita gente. Então, irmãos, a questão da obediência, da submissão, de ser servo, quando o pastor coloca o homem como centro de tudo, é tão centro que a psicologia e outros pensamentos são capazes de dizer o seguinte: como é que pode uma pessoa viver 20 anos numa igreja, 30 anos, e alguém dizer assim, olha, você deve. Esse sentimento que está sempre, né? Quando a Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E como o pastor disse, não é só domingo, segunda, terça, 20, 30 anos. Então, irmãos, vamos trazer isso na nossa memória. O homem, realmente, pastor Sérgio, o homem não é o centro de tudo. E o evangelho não traz transtorno psicológico. É claro, se alguém se enveredar por uma heresia, vai trazer. Mas a Bíblia fala para a gente que aquele que obedece, ele vai ser abençoado. Aquele que ouve será abençoado. Deus vai nos livrar, né, de cada situação. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Para concluir aqui, estava vendo que o Senhor Jesus falou duas vezes em Mateus capítulo 6 e também capítulo 12, no versículo 7 diz: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Esse é tudo que nós ouvimos agora, pastor Sérgio. Fica pesado, difícil e seria até traumático a uma pessoa que não conhece Deus, que não tem o Espírito de Deus. Isso é impossível.
mas para aquele que é guiado pelo Espírito Santo, isso aí é moleza, porque é um estilo de vida dos filhos de Deus, é um estilo de vida dos crentes. E o pastor Richarlison, falando de Apocalipse, falou de que Deus não vai nos exigir nada, de que Ele não possa nos capacitar primeiro e para poder nosso estilo de vida ser um estilo de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o nosso estilo de vida seja de louvor a Deus. E os agregados na igreja, aquele que não é convertido, para ele seria traumático mesmo, e deveria ser uma pancada na cabeça mesmo, com muito amor. Muito bem, meus irmãos. A palavra de Deus é verdade absoluta. E nós temos que receber essa palavra com o nosso coração, pronto, né? Entendendo que Deus cuida da nossa vida. Então, quando Deus usa o profeta para tratar com uma nação corrompida, é porque Deus queria, né, o bem daquela nação. Deus queria, a partir da sua fala, das suas orientações, levar aquela nação por um caminho melhor. E não é diferente hoje, porque a palavra que foi utilizada para o estudo hoje é a mesma palavra. Não foi acrescentado absolutamente nada. E é interessante o que foi dito aqui, né, a dificuldade que muitas pessoas têm em entender que Deus é um Deus de amor, um Deus zeloso, cuidadoso, mas que é um Deus que exige dos seus por amor. Por amor. Um detalhe muito importante, estão aqui os responsáveis pelo Ministério de Família, é que muitas vezes, nesse tempo que nós vivemos, os pais não exigem mais nada dos seus filhos. E as crianças crescem e elas acham que ninguém pode exigir nada delas, muito menos um Deus que nós não vemos. Portanto, meus irmãos, essa palavra, ela tem uma importância muito grande para a nossa vida na manhã desse dia, porque ela envolve diversas áreas da nossa vida. Imagina se você tem uma criança e ela entende que nunca ninguém pode exigir nada dela. Essa criança, ao crescer, na sua adolescência, na sua juventude, ela não vai aceitar em lugar nenhum que alguém faça isso. Mas nessa manhã, você e eu, nós aprendemos pela palavra que Deus exige algo dos seus, que Deus requer algo de nós. Nós aprendemos que nós não somos o centro de tudo. O nosso Deus, sim, é o centro de tudo. E que esse aprendizado, irmãos, possa ficar guardado no nosso coração. Que Deus continue falando, que você possa pensar sobre tudo que foi dito. Tudo que foi dito. E se porventura existe algo a ser mudado na sua vida, que o Espírito Santo possa fazer assim, para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Sabe, queridos, o Espírito testifica. Eu ia pedir assim à igreja algo tão simples. Porque nessa manhã, você e eu, nós fomos tratados pelo Senhor através de um estudo. Isso é algo simples que eu ia pedir a você. Aplaude ao Senhor como reconhecer que precisa cada dia aprender. Eu quero que você aplaude ao Senhor.
Ele tudo. A oportunidade está com nossas crianças. Irmãos, a paz do Senhor. Agora a gente vai estar iniciando na igreja um tempinho de apresentações aqui na frente com as nossas crianças. Nós vamos tomar novamente esse momento que é muito importante. Fazíamos muito, mas a gente decidiu que tem tempo, sim, para a gente poder vir à frente e trabalhar, né, aquilo que o Senhor também dá para os nossos professores. É uma preocupação muito grande para ensinarmos a palavra. Então, nós vamos tirar, sim, aos domingos, um tempinho, cada classe vem para fazer uma apresentação. E nós vamos começar uma campanha. Presta aqui, meu amor. Olha, vocês vão ver muito esses cartazes aqui na igreja. Por quê? Porque nós do Ministério Infantil entendemos que a nossa escola bíblica não pode faltar às nossas crianças. E nós estamos com uma falta muito grande, porque o papai não vem de manhã, então ele vai deixando de trazer seu filho, ou ele vem sozinho. Tá bom, irmãos? Então, a gente vai começar uma campanha evangelística nas famílias. Amém, irmãos? Para poder trazer nossas crianças pela manhã, porque nossas tias preparam um material lindo da palavra. E, às vezes, a gente está com um número baixo de crianças. Tá? À noite, esse público aumenta. Mas a gente tem, assim, o propósito de estar trazendo nossas crianças pela manhã e pela noite também. De manhã, irmãos, é mais detalhado, é com mais calma. À noite é mais rápido, então a gente vê que não tem aquele aproveitamento que a gente quer. É feito algo mais rápido pela noite, né? Mas pela manhã nós temos as classes, temos as professoras, temos toda uma equipe trabalhando. E eu peço a você, meu irmão, que ore por esta campanha. Amém? Trazer nossas crianças para a escola bíblica dominical. Você concorda conosco? Você pode dizer amém? Amém, é necessário, é muito importante. É a paz, irmãos. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre obediência, né? A importância de obedecer. E assim, qual foi o nosso pedido? Obedecer de primeiro. E se desde pequeno eles aprenderem a obedecer o papai, obedecer a professora, obedecer o mais velho, quando chegar lá na frente, né, na nossa idade, isso vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Então, assim, vão obedecer o papai. Papai pediu, primeira vez, vou obedecer. Não precisa pedir a segunda vez. Sempre pela primeira vez. Papai, mamãe, o professor. Amém, crianças? E disse Samuel: Fala, Senhor, pois teu servo ouve. Louvado seja o Senhor. Amém?